Capítulo 26. Caden. Fiquei observando enquanto ela caminhava devagar. Havia alguma coisa em relação aos passos de Lia, que estava com os braços cruzados na frente do corpo. Em sua noção de tempo. A deliberada casualidade daquilo tudo. Os músculos no meu pescoço ficaram tensos. Eu não tinha uma boa sensação em relação a isso. Então ela sorriu, e eu soube. Não faça isso, Lia. Mas eu realmente não sabia ao certo o que ela estava fazendo. Eu só sabia que nada de bom sairia disso. Eu conhecia a linguagem de Lia. Tentei me desvencilhar do governador Carville, que estava decidido em seu propósito de partilhar todos os desafios de transporte de nabos e sacos de lima de sua província para venda. Lia, chamei-a, mas ela me ignorou. O governador falou mais alto, determinado a recuperar minha atenção, mas eu continuava desviando o olhar de relance. Ela está bem, disse o governador. Dê um pouco de corda a ela, rapaz. Veja, a menina está sorrindo. Esse era o problema. O sorriso dela não significava o que ele estava pensando. Desculpei-me e afastei-me de Carville, mas, na hora em que cheguei à mesa, ela já havia se ocupado de conversar com dois dos governadores. Embora eles fossem os dois que haviam ficado mais animados com sua presença do que os outros, eu, ainda assim, fiquei pairando ali por perto, sentindo que alguma coisa estava para acontecer. Então o propósito é o de conseguir 6 cartas com números iguais? Isso me parece fácil bastante, disse Lia, cuja voz soava leve e inquisitiva. Malice cuspiu no chão ao lado dele, e depois abriu um sorriso. Certamente que é fácil. Há mais do que isso no jogo, disse o governador Faivel. Os símbolos coloridos também devem ser iguais, se você conseguir, quer dizer. E certas combinações são melhores do que as outras. Interessante. Eu acho que eu conseguiria entender como isso funciona, Lia disse, em uma fala cantada. Ela repetiu os elementos básicos do jogo para eles. Reconhecia a inclinação de sua cabeça, a cadência de suas palavras, seus lábios franzidos. Eu sabia o que ela estava fazendo com tanta certeza quanto ainda sentia o calombo na minha canela. Venha para cá, Lia. Deixe-os jogarem. Deixe que ela fique olhando. Ela pode sentar-se no meu colo. O governador Umbrose deu risada. Lia olhou por cima do ombro para mim. Sim, Caden, eu gostaria de tentar minha sorte neste jogo, disse ela, e então se virou para a mesa. Posso me juntar a vocês? Você não tem nada para apostar, grunhiu Malice, e ninguém joga de graça. Lia estreitou os olhos e deu a volta até o lado em que ele estava da mesa. É verdade que não tenho qualquer moeda, mas, com certeza, eu tenho algo que é de valor para vocês. Talvez uma hora a sós comigo? Ela inclinou-se para a frente na mesa, e sua voz ficou endurecida. Tenho certeza de que você adoraria isso, não é, Malice? Os outros jogadores assoviaram, dizendo que essa era uma aposta boa o bastante para todos eles, e Malice sorriu. Você está dentro, princesa. Não, falei. Você não está dentro. Já chega. Venha. Lia girou, e havia um sorriso em sua boca, mas seus olhos estavam iluminados com fogo. Eu não tenho nem mesmo a liberdade de fazer a mais simples das escolhas. Sou a mais baixa das prisioneiras, assassino? Essa era a primeira vez em que ela me chamava assim. Nossos olhares travaram-se um no outro. Todo mundo ficou esperando. Balancei a cabeça em negativa, não um comando, mas sim uma súplica. Não faça isso. Ela virou-se. Estou dentro, disse, e sentou-se em uma cadeira que foi arrastada para ela ocupar. Ela recebeu uma pilha de fichas de madeira e o jogo começou. Malice sorrindo. Lia sorrindo. Todo mundo sorrindo, exceto eu. E Raf. Ele deu um passo para fora do perímetro, junto com outros que haviam se reunido ali para ficar observando o jogo. Eu me virei, procurando por Calanta e o Hicks, que supostamente deveriam estar guardando, mas eles também haviam se juntado à multidão. Raf desferiu a mim um afiado olhar de relance, acusador, como se eu tivesse permitido que Lia entrasse em um covil de lobos. Lia cometeu erros idiotas na primeira rodada. E na próxima? Ela já havia perdido 1/3 de suas fichas. Ela repuxava as sobrancelhas, concentrada.
Na rodada seguinte, ela perdeu menos fichas, mas, ainda assim, menos do que poderia se dar ao luxo de perder. Ela balançou a cabeça, reagrupando suas cartas repetidas vezes, perguntando em voz alta ao governador que estava ao seu lado qual carta tinha mais valor, uma garra vermelha ou uma asa preta. Todos à mesa sorriram e aumentaram os valores de suas apostas, determinados a ganhar uma hora com Lia. Ela perdeu mais fichas, e seu rosto ficou sombrio. Ela mordeu o canto do lábio. Malice observava as expressões dela mais do que suas próprias cartas. Olhei para Raf, cujo rosto estava iluminado por uma camada de suor. Uma outra rodada. Lia manteve as cartas perto de si, cerrando os olhos por um instante, como se estivesse tentando pensar nelas em uma ordem que não estava lá. Os governadores fizeram suas apostas. Lia fez a dela. Malice cobriu todas e revelou duas de suas cartas. Lia olhou para suas cartas mais uma vez e balançou a cabeça. Ela acrescentou mais fichas à pilha e revelou duas de suas cartas, as mesmas duas cartas perdedoras que ela vinha revelando a noite toda. Os governadores aumentaram suas apostas, a última da rodada. Lia fez o mesmo, empurrando suas últimas fichas para o centro da mesa. Malice sorriu, cobriu a aposta dela e empurrou sua pilha de fichas para o centro da mesa também. Ele dispôs suas cartas. Uma fortaleza de lordes. Os governadores jogaram suas cartas na mesa, incapazes de derrotá-la. Todo mundo ficou esperando, sem fôlego, até que Lia dispusesse suas cartas. Ela franziu o rosto e balançou a cabeça. Então ela olhou para mim. Piscou. Uma piscadela lenta, tão longa quanto 1000 quilômetros. Depois voltou a olhar para Malice. Soltou um longo suspiro, contrito. Dispôs suas cartas. 6 asas pretas. Mão perfeita. Acho que as minhas vencem as suas, não, Malice? Ele ficou boquiaberto. E então, um estrondo de risadas encheu a sala. Lia inclinou-se para a frente e reuniu as fichas para si. Os 3 governadores assentiram, impressionados. Malice a observou, ainda não acreditando no que ela havia feito. Por fim, ele olhou a seu redor, absorvendo a multidão e suas risadas. Ele levantou-se, a cadeira voando atrás dele, seu rosto, negro de raiva, e sacou sua adaga. O tilintar de uma dúzia de adagas sacadas, inclusive a minha, ecoaram em resposta. Vá beber e esqueça isso, Malice. Ela derrotou você de forma justa, disse o governador Faivel. O peito de Malice subia e descia, e seu olhar de ódio veio pousar em mim e, depois, na minha faca. Ele desviou o olhar com rudeza, tropeçando na cadeira que estava atrás dele, e então saiu tempestuosamente pelo corredor, com 4 irmãos ratas seguindo-o pelos seus calcanhares. Adagas foram embainhadas. A risada recomeçou. Raf ergueu a mão e limpou o suor de seu lábio superior. Ele tinha feito um rápido movimento na direção de Lia quando Malice sacou sua faca, como se quisesse bloqueá-lo. Sem arma. Não exatamente o comportamento de um desinteressado docinho da corte. O Hicks puxou Raf para longe, lembrando-se por fim de seus deveres. Voltei a olhar para Lia, que estava serena, com o queixo para dentro enquanto seus olhos ainda contemplavam o agora vazio corredor por onde Malice havia saído. O olhar dela era frio e satisfeito. Reúna seus ganhos, ordenei a ela. Acompanhei-a corredor afora e de volta aos meus aposentos. Quando eu tinha fechado e trancado a porta, girei em direção a ela. Lia já estava me encarando, desafiadora, à espera. Você perdeu a cabeça? Gritei. Você tinha que humilhá-lo na frente dos camaradas dele? Não é o suficiente que ele já odeie com o fogo de 1000 sóis. A expressão dela estava sinistra. Sem sentimentos. Não estava com a menor pressa de responder, porém, quando o fez, seu tom não continha qualquer emoção. Malice deu risada na noite em que me contou que havia matado Greta. Ele regozijou-se com a morte dela. Disse que foi fácil. Que a morte dela não lhe custará nada. Agora custará. Todos os dias em que eu respirar, farei com que lhe custe alguma coisa. Toda vez em que eu vir aquele mesmo largo e presunçoso sorriso no rosto dele, farei com que pague por isso. Ela jogou seus ganhos em cima da cama e depois voltou a olhar para mim. Então, a resposta à sua pergunta, Caden, é não. Não é o suficiente. Nunca será o suficiente.